Está no ar o ENGECast, o podcast da engenharia que fala sobre a profissão, direitos, cultura, entre outros temas. O ENGECast é uma realização da FICENG, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, com o patrocínio da Mútua. E hoje falaremos sobre Petrobras, petróleo e pré-sal, além da soberania nacional. Afinal, o petróleo tem que ser nosso. E para isso, nós vamos receber aqui em nosso estúdio Guilherme Estrela. Bem-vindo! Bem-vindo, Camila. Quero inicialmente agradecer o convite do SENG, para falar sobre temas tão importantes para o Brasil e para os engenheiros. Estou aqui com muito prazer. Muito obrigada. Vamos apresentar agora o nosso convidado, embora ele também não precise de muitas apresentações. Guilherme Estrela é geólogo que chefiou a equipe que descobriu o petróleo no pré-sal. Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, ingressou na Petrobras em 1965. Foi diretor de exploração e produção, responsável por fomentar projetos a serem realizados por universidades no Brasil e no exterior. Foi gerente de exploração da Braspetro no Iraque. Fez parte do Conselho de Pesquisa e Desenvolvimento da Associação de Empresas Petrolíferas Estatais da América Latina. É conselheiro do Clube de Engenharia e conselheiro curador da Escola de Minas de Ouro Preto. Muito obrigada pela presença. Bem, para começarmos, Estrela, eu queria começar com uma curiosidade. É verdade que você quase foi engenheiro? É verdade porque o curso de engenharia no Rio de Janeiro, o curso de geologia no Rio de Janeiro, ele surgiu um ano depois de terem sido fundados em 5 capitais brasileiras, junto às universidades locais. Mas a Universidade do Brasil, com sede no Rio de Janeiro, sempre muito conservadora, achou que os geólogos tinham que ser primeiro, a geologia tinha que ser encaixada dentro da formação de engenharia. Então, ele não aprovou. Então, o presidente Juscelino Kubitschek criou um curso fora da universidade, mas na Secretaria de Ensino Superior, e numa campanha chamada CAGE, foi uma campanha de formação de geólogos, e fundou a escola no Rio de Janeiro. Foi aí que eu me formei. Entrei em 61 e me formei em 64. E como foi a partir daí o seu ingresso na Petrobras? Muito bem. Eu fiz concurso para a Petrobras em dezembro. Uhum. De que ano? De 64. 64. Olha, o ano difícil no país politicamente. Muito difícil. Não, nós no último ano, nós começamos o ano em março, imagina, E tínhamos um soldado do Exército dentro de sala. Até brincavam. Olha, se esse menino ficar aí, ele vai se formar em geologia também. Muito bem. Mas, de qualquer forma, tem um aspecto particular que eu tive que enfrentar, porque eu me casei no último ano e precisava de um emprego. E fui contratado pelo CNPq e me formei e comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, no DNPM. Só que tem o seguinte, o tempo foi passando e eu precisava do meu salário. Então eu insisti lá no homem do CNPq, ele disse, não, essa sua bolsa só vai ser aprovada em março, em abril. Então eu fiquei numa situação pessoal. A Petrobras abre concurso, eu faço para a Petrobras. Não passo. Porque havia 30 vagas, eu fui o 32º colocado. Mas o pessoal foi desistindo, E eu imediatamente fui chamado, para geólogo da Petrobras, e aí era o meu emprego. Então já fui para a Bahia com a mulher grávida para nascer o primeiro filho. Aliás, nasceu no Rio de Janeiro, porque ela veio para ter, Enfim, mas já fui com a minha família, para Salvador, para trabalhar na Bahia. Você participou de um dos processos que colocou a Petrobras como uma das empresas mais competitivas do mundo. Isso. Como foi esse processo? Conta pra gente. Essa pergunta é muito interessante pelo seguinte. No processo de desenvolvimento industrial, com pesquisa, desenvolvimento e inovação, as grandes oportunidades se dão, na nossa visão de empregados da indústria, se dão na frente operacional. Porque você fazendo as coisas, você construindo as coisas, encontra dificuldades. Então, é necessário que você tenha
ao lado da frente, junto à frente da operacional, você tem o seu centro de pesquisa, desenvolvimento tecnológico. Os problemas são identificados e uma ação conjunta entre o pessoal de desenvolvimento científico e tecnológico e o pessoal operacional, as soluções são encontradas e implantadas. Então, esse foi, na área de exploração e produção, o grande momento da Petrobras, quando nós descobrimos petróleo em águas profundas, início da década de 80, por aí, e não tínhamos tecnologia, nem nós na Petrobras, nem no mundo inteiro, necessária para você produzir petróleo. Porque uma coisa é você descobrir, outra coisa é você produzir. Produzir o petróleo em águas profundas, acima de 500 metros de grama d'água, essa coisa toda. Então, aquilo tal a importância da energia para o Brasil, nós éramos grandes importadores de petróleo, que aquele era um problema de segurança e soberania nacional. Sim. Houve, então, na Petrobras, um centro de pesquisas, juntou-se à área operacional para nós construirmos e desenvolvermos um projeto de engenharia para colocar em produção os campos de águas profundas. Eu tenho que citar o engenheiro José Paulo Silveira, que foi superintendente do centro, eu era adjunto dele de exploração e produção, em que ele funda um programa chamado PROCAP, né? Programa de Desenvolvimento Tecnológico para a Produção de Petróleo em Águas Profundas. E, efetivamente, a Petrobras, juntando-se com a COP no Rio de Janeiro e com outras universidades federais do Brasil inteiro, reunindo empresas de engenharia também, nós desenvolvemos um projeto de produção de petróleo em águas profundas que ganhou o chamado Nobel da Engenharia Internacional na Offshore Technology Conference de Houston, em 1992, né? A Petrobras como monopólio estatal do petróleo, né? E eu, já naquela época, como superintendente-geral do Centro de Pesquisa, tive a honra de receber esse prêmio em 90. Então, essa foi o grande salto tecnológico da Petrobras na área de exploração e produção. Naturalmente, em outras áreas temos também avanços significativos, mas foi na área de exploração e produção que nós, efetivamente, demos um salto de desenvolvimento tecnológico com inovação, né? E que colocou a Petrobras entre as maiores empresas e mais competentes empresas petrolíferas do mundo. E como esse salto tecnológico impactou na economia e no desenvolvimento social do nosso país? Muito bem. Na verdade, quando você descobre ou você domina aquela inovação e a introdução daquela inovação no processo industrial, que você leva para a empresa industrial, para o produtor industrial, a necessidade de contar com pessoas mais bem formadas e em maior número. Né? Então, isso tem um impacto absolutamente muito positivo, né? Na formação dos engenheiros, né? Na especialização dos engenheiros e em todo o corpo de empregados, tanto de engenheiros como de técnicos nas empresas, né? Para que aquela inovação, aquele avanço, seja efetivamente consolidado e colocado em prática e depois produzido, operado durante o resto da vida dos campos. Então, isso tem um impacto extremamente importante, mas tem um impacto que também eu considero absolutamente fundamental, que é na autoestima. Sim. Né? Então, quando você num país em desenvolvimento como é o Brasil, né? Uma empresa estatal, naquela época monopolista, inclusive, né? Quando você consegue avançar e ser reconhecido internacionalmente, isso nos dá uma autoestima, uma consciência de capacitação, que naturalmente todos sabemos, mas na verdade é com aquela realidade prática que consolida essa autoestima, então nos prepara. A gente descobrimos o pré-sal, veja só, no PROCAP, que teve o PROCAP 1, 2, 3, para 1000, para 2000, nós produzimos petróleo em águas profundas até 1000 metros de profundidade por aí. No pré-sal, quando nós descobrimos, é 2.400 metros de lâmina d'água. Uma coisa gigantesca. E não teve ninguém que chegou, nenhum engenheiro, nenhum gerente meu que disse para mim: Estrela, não vai ser possível a gente produzir porque a gente não tem conhecimento tecnológico. Né? Quer dizer, isso 10 anos depois. Né? Quer dizer, essa consciência e esse acúmulo de conhecimentos e competências na Petrobras, quando surge o grande
um desafio imensamente maior, que era produzir mais de 2.000 metros de lâmina d'água. A Petrobras enfrenta isso naturalmente. Esse conhecimento e essa consciência de que somos capazes de fazer foi imediatamente transmitida para as equipes operadoras, para os nossos projetos, e começamos a produzir pressão. Então, Petrobras simboliza, de alguma forma, uma engenharia robusta, com técnica, inteligência, mas que foi refreada por um processo político e econômico que passamos pela Lava Jato. E que aí eu te pergunto, Estrela, é possível refundar a Petrobras? Porque a gente viu um processo de destruição imenso. Eu antes de responder a sua pergunta, me permita uma consideração inicial. Com certeza. Porque nós não estamos falando, quando você fala no Lava Jato, isso não é novidade, né? Nós estamos falando em soberania nacional. Sim. Né? Porque o Lava Jato foi um programa projetado e pensado no exterior pelo Departamento de Justiça, até o presidente Lula já falou sobre isso, para destruir no Brasil aquela competência e já realizada na prática da descoberta de grandes volumes de petróleo em território brasileiro, né, que nos daria uma base energética para efetivamente nós galgarmos um patamar em termos de desenvolvimento científico, tecnológico e social, com benefícios sociais, para as empresas brasileiras, para a engenharia brasileira, para toda a sociedade brasileira, que nos colocaria sobre num patamar geopolítico extremamente importante. Né? E isso foi para te contar um fato interessante. Sim. O computador do poço descobridor do petróleo foi roubado. Nossa. No Porto do Rio de Janeiro. Por que você acha? Qual o interesse nisso, né? Pois é. A gente pergunta. Tá entendendo? Então, esse roubo, enfim, quem tem interesse nesses dados? Teve interesse nesses dados. Só que tem o seguinte, que naturalmente nós retirávamos do poço também todas as informações e levávamos, né? Mas aquele computador continha dados também sobre o pré-sal. Então, isso tudo está dentro de um contexto geopolítico mundial que vê pelos detentores do poder geopolítico mundial, vê no Brasil surgindo como uma grande potência, tendo como base a energia, né, uma ameaça. Sim. E aí surgiu, isso tem 2 semanas atrás, a informação de que a Operação Lava Jato foi, em grande parte, financiada por um grupo financeiro, um conjunto de grupos financeiros, que tinham seus interesses financeiros nas empresas petrolíferas estrangeiras. Sim. Então, isso fecha, né, na grande ameaça que o Brasil traz, e nesse centro está a Petrobras, com a sua competência, que é a competência do povo brasileiro, não só da Petrobras, da engenharia, das universidades brasileiras, como uma ameaça ao grande poder geopolítico mundial. E, além dos interesses internacionais, a gente sabe os interesses internacionais em sufocar a Petrobras e também em acabar com a soberania do país, né? Diretamente acabar com a soberania do país, porque a energia é a base da soberania. Né? E que políticas, então, poderiam ser implementadas para garantir a soberania e termos uma política... Pois é, essa eu acho que é a grande pergunta para eles, que a sociedade brasileira tem que responder, que o povo brasileiro tem que responder. O povo brasileiro é representado pelos nossos governos. Né? Então, e aí vai uma visão absolutamente pessoal a respeito para responder a sua pergunta. Né? O grande avanço que a Petrobras obteve no primeiro governo Lula, nos governos Lula e Dilma, né, foi a constituição da transformação da Petrobras de um conglomerado de pequenos interesses em que o governo Fernando Henrique foi transformar a Petrobras, as chamadas unidades de negócio. Né? Então a Petrobras era um saco, né? E que pequenos interesses individuais, em termos de companhia, atuavam para cada um delas, foram chamados de uma unidade de negócio, para que cada um delas desse lucro. Né? Então,
Entra o governo Lula, isso começa a ser discutido e a Petrobras abandona esse modelo e diz, não, a unidade de negócio não é uma refinaria, não pode ser uma refinaria. A unidade de negócio é a Petrobras, é o sistema industrial integrado da Petrobras como um todo. A Petrobras como um todo tem que dar lucro. Agora, não é? E esse lucro, esse sistema integrado, ele faz parte também de uma gestão integrada sobre qualquer área operacional da companhia. Uma vez eu cheguei, logo que eu tomei posse, em 2003, fui visitar uma das nossas unidades de produção em terra, e o gerente da unidade me disse, olha, foi bom você chegar aqui, Estevam, porque eu quero te avisar que a gente vai parar, vamos fechar 2 campos de petróleo. Eu digo, é mesmo? Eu digo, eu digo, qual é a razão? Não, porque eles estão produzindo acima do preço internacional do petróleo. Então, é melhor a gente importar o petróleo, que vai gastar menos do que produzimos no Brasil. Eu digo, mas vem cá, você cria emprego no Brasil, você paga imposto no Brasil, você modifica, inclusive no interior, era o estado do Nordeste brasileiro, você no interior do estado tem toda uma infraestrutura de comércio, de serviços, criando empregos para servir as nossas unidades no campo. Então, esse negócio do preço, o custo da Petrobras não é o custo operacional da Petrobras. Você tem que tirar do custo da Petrobras todos os benefícios que a presença da empresa traz para onde ela atua, para os estados, para os municípios, não? Então, você mantém esse campo em produção, porque o importante é que os campos, todo o sistema da Petrobras dê lucro. Né? Sim. Então, o chamado Risco Brasil, que os privatistas e tudo mais chamam de Risco Brasil, não é Risco Brasil, é o contrário, é o lucro Brasil, tá entendendo? A presença da Petrobras produzindo, mesmo em áreas em que o petróleo seja abaixo. Naquele momento, a gente sabe que o petróleo internacional ele tem uma volatilidade imensa. Como é que o cara toma uma decisão, naquele momento, de fechar um campo que pode produzir mais 3 anos? Daqui a 2 meses, pode ser que ele seja lucrativo. Então, dentro desse contexto de sistema integrado de gestão, esse foi um grande avanço que o governo Lula trouxe à companhia. Acabamos com unidades de negócio, está tudo interligado. O importante é o seguinte, apresentar ao cidadão brasileiro, primeiro, a autossuficiência em petróleo. Uhum. E segundo, aos menores preços para a sociedade, está entendendo? E com um compromisso primordialmente com o Brasil, e não com seus acionistas. Né? E a Petrobras tem conseguido agora fazer isso? Muito bem. Aí a Petrobras, muitos acham, eu também acho que grandemente por causa disso, houve opressão, houve o Lava Jato, houve corrupção na Petrobras, não deveria ter ocorrido, mas houve. Mas enquanto em outros países, onde houve a corrupção também nas empresas, os governos não destruíram as empresas, os governos prenderam-os. Perfeito. A justiça prendeu os corruptos e os responsáveis, mas mantém a empresa. A empresa é um conjunto que independe das pessoas, né? Tem que ser um conjunto de pessoas que não independe de um. Então, e nós não. E tem uma tese da professora Juliane Furni, que hoje é da UERJ, né? Tese de doutorado dela na Unicamp, 2002, se não me engano, 2020, e que ela tem conclusões em paralelo. Uma das conclusões que a professora Juliane aponta é o seguinte: a Lava Jato tinha como um dos seus principais objetivos a destruição das empresas de engenharia brasileiras. Sim. Já estavam ganhando concorrências internacionais de empresas estrangeiras. Então, a Lava Jato teve, aproveitando desvios que aconteceram com pessoas, né? Aproveitando isso no contexto global, de destruir as empresas brasileiras, destruir o desenvolvimento nacional genuinamente brasileiro e, no fundo, a soberania nacional. Exatamente. Além de desestabilizar a democracia, né? Além de desestabilizar a democracia, porque nós sabemos que o impedimento da presidenta Dilma, o próprio Supremo tirou a legalidade dos argumentos, né? Então, quer dizer, como você falou, quer dizer, houve, na verdade, um golpe de Estado. Sim. Em 2016. Né? Uhum. E depois, continuando esse golpe, houve
uma eleição, na minha visão como cidadão brasileiro, fraudada em 1918, que não permite que o Lula, que venceria as eleições, Sim. concorresse mesmo a lei permitindo, né? Concorresse nas eleições e acabamos perdendo a eleição. E esse desastre, inclusive um desastre anticivilizatório, não foi só um desastre econômico nem político, foi um desastre anticivilizatório. Nós descemos ao fundo do poço em termos de princípios e valores civilizatórios, né? Da cidadania. Inclusive. Nenhum comprometimento republicano. Uma coisa absolutamente execrável. Né? Sim. E, Estrela, atualmente a gente tem visto muitas controvérsias e discussões a respeito da exploração da margem equatorial. Primeiro, eu queria que você explicasse para as pessoas que nos ouvem e assistem o que isso significa e, segundo, que você trouxesse para a gente o que são essas controvérsias. Muito bem, vamos lá. Em 2006, o Brasil, a Petrobras atinge a essência da sua própria criação, que nós conseguimos a autossuficiência de petróleo. Em 2006, com os campos de águas profundas da Bacia de Campos. Né? Então, ali a Petrobras disse, olha, atingimos o nosso objetivo, mas o nosso objetivo não é só atingir a autossuficiência, é preservar a autossuficiência para as próximas décadas. Né? Então, e tem um problema, que os campos da Bacia de Campos, eles são campos de óleo pesado, e que com grandes reservas, mas que perdem produção. É preciso de grandes investimentos para você diminuir aquela curva, aquela reta de quebra de produção. E o Brasil consome muito pouco, até hoje o Brasil consome muito pouco petróleo. Né? Muito bem. Então a nossa perspectiva é o seguinte, atingimos a autossuficiência, mas o Brasil, iniciando a retomada do seu desenvolvimento, um projeto nacional desenvolvimentista, nós vamos precisar de muito mais petróleo. E a Bacia de Campos não vai ser suficiente para isso. Muito bem. Precisamos, então, avançar na área exploratória. Foi com essa a visão que nós fomos para a Bacia de Santos, novamente, uma decisão de governo, em que recebemos a orientação do presidente Lula, disse, Petrobras, quem entende de petróleo e gás natural no Brasil são vocês, né? Que estão aí há 50 anos. Então, reassumam o seu protagonismo na área brasileira, no setor brasileiro de petróleo e gás natural. Então, para isso, temos que tirar as sondas da Bacia de Campos, que estavam concentradas, porque com a quebra do monopólio e com o governo Fernando Henrique, a Petrobras ganhou a roupagem privada de lucro, né, como objetivo mais importante, e claro que a Bacia de Campos, que estava produzindo, era que dava mais perspectiva de lucros, com investimentos, mas de lucro. Né? E nós dissemos, não. A Bacia de Campos, em 20, 30 anos, já não está mais produzindo nesses volumes, muito menos do que produz hoje. Então nós temos que tirar as sondas. As sondas são os equipamentos para exploração, para perfurar poços e descobrir poços. Temos que desconcentrar da Bacia de Campos. E tiramos para Santos, ao sul, tiramos para o Espírito Santo, ao norte, e para o Nordeste, onde existiam grandes probabilidades. Muito bem. E nisso ocorre um ponto interessante. Como resultado disso, novamente, essa atuação foi vendo o futuro, não vendo o presente, não vendo a lucratividade do amanhã, mas vendo a segurança nacional, a energética nacional nas próximas décadas. Retiramos as sondas da Bacia de Campos. O que aconteceu? Em 2004, nós perdemos produção. A produção, não perdemos produção. Isso teve um impacto interno na área de exploração e produção extremamente pesado, né? Mas não é que nós estávamos trabalhando com o futuro, né? E utilizando aquele recurso operacional para atender, inclusive, a orientação governamental. Né? Petrobras reassuma. E ainda em 2003, veja só, interessante isso, né? Assumimos em fevereiro, o presidente Lula assumiu em janeiro. Quando é setembro, outubro, a gente descobre o maior campo de gás brasileiro, campo de mexilhão,
na Bacia de Santos. Uhum. Produtos já da retirada, que nós entramos, começamos a retirar isso da Bacia de Campos. E descobrimos o mexilhão. Né? Até hoje, o primeiro, o maior campo de gás brasileiro. Né? Então, e descobrimos também, no pós-sal da Bacia de Santos, também descobrimos o Guatambaú. Né? Então, aquelas descobertas já disseram, olha, aí está a nossa saída, nós estamos com a visão estratégica correta. Né? Então, é muito importante, mas mesmo assim, tivemos que enfrentar o problema da queda de produção em 2004, mas fomos para o Espírito Santo, descobrimos a área de Golfinho, né? Importantíssimo, e tem outras oportunidades, e fomos para Sergipe, onde fizemos uma descoberta absolutamente extraordinária, né? Em águas ultraprofundas, com grandes volumes de óleo leve, de excelente qualidade, e gás natural. Né? Então, isso foi o que aconteceu para nós enfrentarmos o futuro que nos esperava, né? Para sustentar, como eu disse, um projeto nacional de desenvolvimento. Então, essa foi o início da nossa gestão já no primeiro ano, agora sofrendo a pressão da imprensa. Né? Sim. O campo de mexilhão que aconteceu uma coisa interessante, né? Nós exploração de petróleo, você corre risco, que é a interpretação dos geólogos. E descobrimos o campo e a gente, para comprovar a reserva, você tem que furar mais 2 ou 3 poços para fazer o volume. Descobrimos o campo e furamos o primeiro poço, que chamado de extensão. E esse poço deu seco. Quer dizer, não deu seco, mas ele foi subcomercial. Né? E aí veio logo a crítica da imprensa, né? E uma renomada jornalista brasileira disse, não, a Petrobras deu o nome de mexilhão, mas na verdade esse campo se chama mexilhinho. Nossa, como sempre a mídia. Então, e aí com o resultado negativo, nós, olha, vamos debruçar em cima desse problema que nós temos, e resolvemos o problema. Já no terceiro poço, que deu o descobridor, o outro que foi praticamente seco, no terceiro poço nós já confirmamos a grande reserva. Um grande investimento da Petrobras com a estação de Caraguatatuba, de recebimento, o gasoduto, né? E está lá o campo de mexilhão produzido até hoje. Né? Muito bem. Então, esse foi vamos dizer, os nossos primeiros resultados, que vieram absolutamente e diretamente decorrentes na mensagem do governo, do acionista controlador da Petrobras, recupere o seu protagonismo no setor petrolífero brasileiro, que nós temos um futuro pela frente. Sim. E aí, pensando nesse futuro, como que a Petrobras pode ser protagonista numa política de transição energética? Muito bem. Aí eu vou voltar, porque eu falei muito, acabei não te respondendo. Muito bem. Então, vamos partir de alguns pressupostos. Sim. Primeiro, o Brasil tem a melhor, a mais bem equilibrada matriz energética dentre as grandes economias mundiais. De longe, temos de longe a melhor matriz energética. Nós temos praticamente hoje 50% fósseis e 50% renováveis. Ninguém no mundo de grande economia tem essa matriz energética. Então, nós temos um certo conforto para projetar o Brasil para consumir muito mais energia. Nós hoje consumimos de petróleo, até foi aquele detalhe lá, né, em Campos. Hoje nós consumimos 2,5 milhões de barris por dia. Logo, como a matriz energética é 50-50, em termos de energéticos, na verdade nós consumimos 5 milhões de barris de petróleo equivalentes por dia. 50% de petróleo, 50% de fontes renováveis. Mas esse país não é para consumir 5 milhões. Nós somos, em termos de consumo energético per capita, muito baixo. Esse país industrializado. Por que não somos? Porque não somos um país industrializado. Né? Um país desse, para começar a ser considerado um país industrializado, realmente com perspectivas de grande presença geopolítica mundial, tem que consumir no mínimo 5 milhões de barris por dia, né? De petróleo, e 5 milhões de barris por dia de
de fontes alternativas, mantendo a nossa equilíbrio. Então, nós temos que duplicar a nossa produção de petróleo para garantir um futuro. Né? Como é que você vai duplicar? Com reservas. Aí entra a margem equatorial. Com reservas e com gerenciamento dessas reservas. Porque você pode, no pré-sal, por exemplo, os poços são muito produtivos, você pode produzir em níveis de produção muito elevados. Mas aí, se você produzir muito, você consome a reserva. E nós estamos exportando 1,5 milhão de barris por dia. Não é para atender o mercado nacional. Entendeu? Então, na verdade, nós estamos produzindo 4 milhões de barris por dia, 2 milhões para consumo interno e 1,5 milhão para exportar. Então, na minha visão, né, é o seguinte, nós estamos produzindo as reservas que provavelmente nós precisaremos em futuro próximo. Entendeu? Então, é uma opinião minha. Nós temos que rever essa política de exportação de petróleo. Exportar menos e reservar mais, então. Exportar menos e preservar mais as nossas reservas. Principalmente em petróleo de boa qualidade, o nosso petróleo de pré-sal. Primeiro, tem muito gás. E segundo, é rico em matérias-primas petroquímicas e de fertilizantes, que o Brasil é um grande produtor de alimentos, né? Sim. Então, o pré-sal também tem esse entorno aí de gás e de características do óleo muito importante para a gente ter um projeto, retomado no Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então, muito bem. Aí surge a margem equatorial. A margem equatorial, do seu ponto de vista geológico, ela é muito mais complicada do que a costa leste aqui. Então, a gente tem que partir do pressuposto que você explorar petróleo, mas apesar dos grandes avanços da geofísica, da interpretação geológica, mas você enfrentar numa área de geologia complicada, ela exige, é mais desafiante do que você explorar petróleo já descoberto numa região com geologia mais simples. Então, temos que levar isso em consideração. O grau de incerteza, o grau de risco exploratório na margem equatorial é muito mais elevado do que na bacia de Campos e na bacia de Santos. Então, quer dizer, na minha opinião, você não pode partir do pressuposto do seguinte: não nos vamos preocupar com a produção e a exportação de petróleo do pré-sal, porque nós vamos descobrir outro pré-sal na margem equatorial. Na minha visão, novamente, né, é o seguinte, né, isso há risco nessa certeza que a gente está dizendo, não, vamos exportar o pré-sal porque nós temos outro pré-sal na margem equatorial. Porque foi descoberto na Guiana, está produzindo já lá não sei quantos milhões de barris por dia. Pera lá, as condições geológicas, exploratórias, onde a Guiana descobriu, são completamente diferentes da nossa margem equatorial. É outro panorama, é outra situação de evolução geológica diferente. E a gente sabe que a Guiana, que está ao lado da Venezuela, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Sim. Já isso diferencia um pouco da nossa margem equatorial. Mas bem, e aí surge o problema com o IBAMA. Isso. Né? Que é uma das principais controvérsias, né? A controvérsia. A gente tem que partir de certas premissas. Nós produzimos o pré-sal a 2.400 metros de lâmina d'água desde 2010, mais ou menos. Antes, até porque nós começamos com unidades provisórias de produção para, inclusive, obter maiores dados sobre os volumes, né? E alguém já viu que, imagina, isso daria como manchete do Globo, e do Estadão e da Folha de São Paulo. Derramamento de petróleo no pré-sal. Né? Se uma gota fizesse, não existe. Quer dizer, a Petrobras é uma das companhias do mundo, certamente, entre as mais competentes do planeta de empresas petrolíferas no que respeita à segurança operacional. Então, comprovadamente, com a nossa engenharia junto com as universidades brasileiras e das empresas brasileiras de engenharia. Então, o risco, pelo menos teórico, de haver uma
um derramamento de petróleo em operações da Petrobras é muito pequeno. Você lembra do grande desastre lá de Macondo, no México, né? Então, aquele desastre seria impossível de acontecer com a Petrobras. Uma vez o presidente Lula, eu tenho que rir, porque o presidente Lula disse lá, acho que foi no Espírito Santo, esse negócio entrou ele estava discussando, e o Lula disse, não, o Lula não gosta de ler as coisas, ele gosta de ser ele mesmo, né? O Estrela me disse que aquele desastre lá em Macondo, que foi uma barbeiragem da BP, dos ingleses. E, na verdade, foi. Porque o conjunto, a gestão, o sistema de gestão operacional da BP é muito diferente da Petrobras. A Petrobras, no nosso sistema, é o seguinte, em caso de dúvida, pare. Outra coisa que a Petrobras desenvolveu, e no governo Lula isso foi muito forte, é o seguinte, quem decide se vai parar a produção ou não, independente de estar produzindo 20 mil ou 10 barris por dia. Quem decide, primeiramente, é o gerente da operacional. Ele tem todo o poder de dizer, olha, com aquela visão, segurança operacional em primeiro lugar. E o cara lá que decide. Não está com problemas operacionais, né? Eu vou fechar a produção. E não interessa se estou produzindo 10 barris ou 20 mil barris por dia. Né? Foi esse o problema lá em Macondo, né? Que você ia produzir 20 mil barris por dia, por sinal. E houve uma tomada de decisão técnica que tinham duas alternativas. Ou ele começava a produzir em uma semana, ou começava a produzir em 2 dias. Mais ou menos isso, eu estou fazendo uma figura. E para ganhar dinheiro, não. Vai produzir 10 ou 20 mil barris por dia, a diferença é de 5 dias. A diferença é de 100 mil barris de petróleo a $100 o barril, você vê quanto é que vai custar. Então vamos optar pela solução de 2 dias. E deu no que deu. A solução de 2 dias era para condições operacionais e de segurança operacional completamente diferentes e que exigiam uma medida conservadora. Muito bem. Mas, de qualquer maneira, a Petrobras tem essa regra operacional. Né? Então, a gente vê que não tem uma gota de óleo, né? A 2.400, com aquilo tudo, com os projetos que tendo como base, como eu disse, a segurança operacional. Muito bem. Então, sobre esse aspecto de capacitação da competência da companhia para não ter vazamento, é uma coisa indiscutível. Perfeito. Tá? Agora, exige, efetivamente, por causa das condições diferentes, projetos mais sofisticados e, por isso, mais caros. Tanto no projeto, nas instalações industriais de fundo, como também em toda uma infraestrutura operacional, que para cada plataforma de produção você tem 2 ou 3 barcos de apoio, por exemplo, permanentes. Para qualquer coisa, os barcos de apoio darem assistência. Né? Então, quer dizer, essa infraestrutura operacional ligada à segurança vai ser maior e vai ser mais custosa. Mas não tem problema. A Petrobras pode cumprir todas as exigências que o IBAMA puser na mesa. Né? Então, como são 2 ministérios que têm essa pendência, isso exige uma solução de governo. Sim. Né? Vendo com a perspectiva de garantir o Brasil, quer dizer, investir numa atividade que é arriscada, que tem seu risco de sucesso, né? Mas, de qualquer maneira, visando 20, 30 anos atrás, dentro de um projeto, tem que ser importante dizer isso, dentro de um projeto de transição energética. É isso. Porque nós temos que consumir, em termos de barris equivalentes, no barato, 10 milhões de barris por dia, de 105 milhões, com a matriz energética 50-50, que é mais bem equilibrada entre as grandes. Nossa, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Está entendendo? Então, é só sentar na mesa e descobrir, mas tendo isso, nessa perspectiva de soberania e desenvolvimento social, um projeto nacional desenvolvimentista, soberano e autônomo, de longo prazo. Perfeito. E aí, Estrela, você estava falando da produção do gás.
Ainda a gente vê no nosso país muitas famílias cozinhando a lenha. É possível diminuir o preço do gás? Mas é claro que não, novamente, esse possível e impossível não é uma coisa técnica, não é uma coisa, não é um problema de engenharia. Político. É um problema político, né? É um problema político. E nós hoje temos o gás do pré-sal. Sim. Antigamente então temos produção. Temos produção. Antigamente era só o gás da Bolívia. Chegamos, inclusive, por causa das nossas necessidades de gás, a construir, antes do pré-sal, 2 terminais. Aliás, foram 3 terminais, mas eu me lembro de 2 terminais de regasificação, para a gente importar gás liquefeito, né, dos países do mercado internacional e regasificar para abastecer os mercados. Aqui no Rio e Pecém. Em Pecém, no Ceará. Acho que foi isso. Mas a memória já não está mais, de qualquer maneira, eram 2 terminais. Então, o gás para nós sempre foi uma deficiência, né? Mesmo com o gás boliviano, que era lá de 30 milhões de metros cúbicos por dia no máximo, a gente gerenciava isso. Mas, com pressão, nós temos grande quantidade de gás. Tem CO2, mas isso está sendo tecnologicamente superado. Perfeito. Se retira o CO2 e não ventila, não põe o CO2 para a atmosfera. Então, não há nenhum argumento, sob o ponto de vista do compromisso da Petrobras com o povo brasileiro, de suprir a sociedade brasileira com os melhores preços de combustíveis, né? E a gente está cobrando esse absurdo que se cobra ao povo trabalhador, ao povo, as camadas da base da sociedade brasileira, pagar R$100 por um botijão de gás. Exatamente. E a Petrobras deu em 2022, em 2023, 125 bilhões de reais de lucro. É muita coisa. Né? Então, isso não é possível você conceder uma empresa estatal comprometida com o povo brasileiro, não é possível que cobre, que deixe o mercado cobrar ao consumidor final R$100 o botijão de gás. Nós não temos uma distribuidora de gás, como tivemos, foi privatizada a Liquigás. Então, fundemos uma nova distribuidora de gás. Fundemos. A Petrobras cria uma nova distribuição novamente no seu conjunto de integrado de empresas e vamos vender o gás de cozinha a R$50. Eu estou me levantando R$50 ao menor preço possível. Sim. Mesmo que o gás de cozinha tenha prejuízo. Nós temos 125 bilhões de reais. Que temos 120 bilhões de reais. Mas veja o gás de cozinha é barato, porque aí que está. A Petrobras tem que servir ao povo brasileiro e não aos seus acionistas privados, ainda que sejam a maioria. Mas não, a Petrobras é uma empresa estatal. Não? A mesma coisa dos combustíveis, gasolina e diesel. Mas nós não estamos mais no mercado porque vendemos a BR Distribuidora. O quê? Não é possível nós recuperarmos a BR Distribuidora? Então, a Petrobras que também cria uma distribuidora. Perfeito. Mas tem o símbolo BR. Você sabe que não são muitos brasileiros, não são poucos brasileiros, a multidão de brasileiros, a maioria do consumidor brasileiro não sabe que a BR Distribuidora não é mais da Petrobras. O cara vai abastecer seu carro. Não, eu vou abastecer o meu carro na Petrobras, porque tem lá é um símbolo de confiança, a Petrobras. A Petrobras é um símbolo de confiança do povo brasileiro. De qualidade. E a gente está vendo os postos dessa tal de Vibra, os postos caindo aos pedaços. Mesmo em Niterói, perto de onde mora minha filha, fecharam o posto. Então nós temos que voltar urgentemente para a distribuidora, para a distribuição. Para baixar o preço. Você vê a Petrobras abaixa da refinaria, mas demora, e quando é refletido no varejo. Então, são medidas que na minha visão, indispensáveis para nós, efetivamente, nós retomarmos a produção da Petrobras e a distribuição para a sociedade brasileira aos melhores preços possíveis, né? E utilizando, gerenciando a Petrobras como um todo.
E eu acho que eu tenho grande esperança, concretas esperanças e confiança nessa nova diretoria, presidida pela engenheira Magda Chambriard, na presidência da Petrobras. A Magda conhece a Petrobras, sabe dos compromissos que a Petrobras tem com a sociedade brasileira. Então, a nomeação da Magda, ainda nova, dos novos membros da diretoria, para mim, pessoalmente, como cidadão brasileiro, foi extremamente agradável, e eu vejo que estamos começando a retomar o caminho. Perfeito, Estrela. Chegou a hora do quadro Engenharia Também é Cultura, e nós indicamos aqui o livro O Petróleo é Nosso, a luta contra o entreguismo pelo monopólio estatal, da autora Maria Augusta Tibiriçá Miranda. Lembrando que essa indicação estará aqui na descrição desse episódio. E você, Estrela, que dica cultural você dá para os nossos ouvintes? Pois é, eu me lembro de um livro escrito pelo Zé Augusto Ribeiro, chamado A História da Petrobras, não me lembro o nome específico, História da Petrobras. A Saga da Petrobras. A Saga da Petrobras. É muito mais significativo do que história, né? Porque a saga é uma luta pela sobrevivência e pela superação de desafios, né? Então, o Zé Augusto Ribeiro tem uma obra fantástica que eu recomendo, né? Em termos de música e filmes, não me lembro. Não me vem à cabeça assim, de repente, uma música que trate disso, né? Mas eu quero dar um spoiler aqui para quem nos vê e nos ouve, porque o Estrela está produzindo com o Senge Rio e a Ficenge um livro sobre a sua história, a história da sua profissão, da sua carreira, sobre a sua vida e a história do Brasil também, que caminha nessa trajetória. Queria que você falasse e desse um pouquinho sobre essa história. Eu agradeço muito ao Senge, com o apoio da Ficenge, do meu amigo Clóvis, né? Essa oportunidade. Agora, eu vejo isso, que cada cidadão não é produto só dele mesmo, é produto de circunstâncias, é produto de oportunidades, é produto de ameaças, né? De sua vida pessoal. E eu tive a minha vida, eu me formei em 64, comecei na Petrobras em 65, só tive a Petrobras como emprego. E outro dia encontrei um amigo meu, a gente conversando, sabe, Cláudio? Ele disse: Estrela, nós tivemos um problema. Ele é mais novo que eu, tenho 83 anos, ele tem 70 anos. Né? Trabalhou comigo, sendo um grande amigo meu. Eu digo: qual é o problema? Ele disse: porque a Petrobras nos sequestrou. A Petrobras era de tal forma, enfim, sedutora, em termos de Brasil, de cidadania brasileira, né? Em termos de autoestima brasileira, né? Que ela nos sequestrou. Tá entendendo? Então, quem sofreu foram as nossas famílias, foram os nossos amigos. E isso é verdade. A Petrobras, no meu caso, uma vez com 4 filhos, né? Eu cheguei em casa e disse para a mãe dos meus filhos, uma pessoa absolutamente extraordinária: olha, a gente tem que fazer as malas, porque daqui a um mês a gente está em Bagdá, no Iraque. Caramba! Não é? E vamos lá, e vamos, né? E tínhamos naquela época, na minha geração, tem onde vai a corda, vai a caçamba, né? Uhum. Então, onde ia um, ia todo mundo, né? Então, esse programa reflete isso, está refletindo o meu sequestro, né, pessoal e de cidadão para a Petróleo Brasileiro S.A., que para mim foi extraordinariamente, enfim, confortador, né, em termos de onde fiz meus grandes amigos, onde fiz participei da realização dos nossos sonhos, e o pré-sal veio aí coroar esse cumprimento dessa missão da Petrobras e nós fazendo parte dessa grande empresa. Perfeito. Tá bom?
E se você ficou curioso ou curiosa sobre esse livro, aguardem, porque será publicado no ano que vem, sobre a história desse glorioso brasileiro que é o Estrela. Maneira nenhuma. Estamos chegando ao fim aqui do nosso Engecast, que é gravado no nosso estúdio Camarada, que é uma parceria da Ficenge com o Senge Rio, que conta com patrocínio da Mútua. Estrela, queria te passar agora para suas considerações finais, por favor. Não, muito bem. É o seguinte, nós somos um país diferenciado, né? Somos o 5º país do mundo em extensão territorial. Se puser a Amazônia Azul aí, vamos brigar pelo 4º lugar. Temos a maior floresta equatorial do planeta, isso é importantíssimo, porque as florestas são os grandes captadores, sequestradores de CO2, né? Você falou que o cara bateu aqui, né? Então, essa é uma vantagem que o Brasil tem com a nossa floresta amazônica. Na verdade, um dos grandes problemas que se deu com as revoluções industriais, que são apontadas como a causa do aquecimento global, um dos grandes problemas foi isso, porque na segunda metade do século XVIII, da primeira revolução industrial, de lá para cá, nós derrubamos 80% das florestas em todo o mundo. Jogamos embaixo o grande despoluidor da atmosfera. Então, isso é coisa importante, né? Então, mas nós no Brasil temos a floresta equatorial. Temos que lutar, estamos com esse problema agora, da recomposição da floresta, das nossas áreas florestadas, né? Então, temos água, que nós estamos passando um período de seca, e até é importante que quando no ponto de produção hidrelétrica, você tem que ter uma fonte alternativa para você, e tá aí o pré-sal, né? E os produtos de petróleo, né? Então, o Brasil tem todas as condições, mas todas as condições de ser um país de grande importância geopolítica mundial, e ser um país onde a miséria, o presidente Lula está com vários programas, né, de combate da miséria, a fome, o discurso dele na ONU foi absolutamente sensacional nesse sentido, né? Então, temos todas as condições de sermos um país organizado, com a riqueza bem distribuída, né? Com o povo brasileiro, com saúde, educação. Aliás, tenho que falar a importância do pré-sal, tenho que chamar a atenção do Fundo Social, que foi uma exigência do Lula, né? Distribuindo grande parte para saúde e educação, então, tá entendendo? Desse fundo, inclusive, foi aplicado no Rio Grande do Sul, né? Vindo do pré-sal. Então, nós temos todas as condições de sermos uma sociedade, um país soberano, né? Com um povo bem alimentado, bem informado, bem instruído, entendeu? Temos todas as condições. Então, é isso que a gente precisa. Elegemos o presidente Lula em 2022, então estamos numa nova etapa de reconstrução brasileira. Eu tenho certeza que nós vamos continuar nesse caminho, né? E o Brasil será efetivamente, em pouco tempo, um dos grandes países do mundo, dos mais bem equilibrados do ponto de vista social desse planeta. Perfeito. Foi um aprendizado esse episódio, uma alegria te receber aqui, Estrela. Agradeço a sua presença, a sua disposição e o seu tempo. Muito obrigada a vocês que nos ouvem, nos assistem. Sigam as nossas redes sociais. E se você gostou desse episódio, envie para seus amigos, para suas redes sociais e sigam a Ficenge no Instagram, @Ficenge Federação, sem acento e sem cedilha. Muito obrigada e até a próxima.